Olá, amigos provedores de acesso de internet, profissionais de redes, profissionais de telecomunicações e apaixonados por tecnologia. Quem vos fala é Leonardo Furtado. Eu estou aqui gravando esse vídeo na maior informalidade, na minha casa, sem nada sofisticado, sem nenhum aparato fancy, né, para fazer esse tipo de abordagem com vocês. Eu gostaria de comunicar que eu estou iniciando uma série de vídeos orientados a esclarecimentos sobre tecnologias, procedimentos, arquiteturas, soluções que encontramos nos provedores de acesso de internet. Essa é a minha proposta aqui, esse Tech Talk, que a gente vai falar aqui, de um monte de coisas que eu entendo serem bastante úteis para vocês que trabalham na área, ou que gostariam de começar a trabalhar nessa área, ou que já estão lá um tempo parado, engessado e precisa realmente dar aquele upgrade nos seus conhecimentos. Então esse é o foco da sequência de vídeos que eu farei desse Tech Talk, algumas reações, onde eu consultarei os meus próprios artigos lá na Wiki do Brasil Pirim Fórum e farei um comentário com demonstrações, farei uma dissertação mais apropriada sobre tanta coisa que foi colocada lá na Wiki do Brasil Pirim Fórum, no BPF, como novos conteúdos que eu pretendo disponibilizar lá no YouTube. Mas é um canal muito simples, não tem aquela abordagem sofisticada das musiquinhas, das vinhetas, é uma coisa muito prática mesmo, simples como eu sou simples. Quem me conhece sabe que eu sou um profissional muito simples, a minha casa aqui, tudo muito simples. E uma coisa que muito interessante, vamos começar a falar de uma tecnologia que é utilizada para o monitoramento do BGP, baseada no BGP Monitoring Protocol, o BMP. Tá? E essa aqui não é uma sessão patrocinada pela Uzi Telecom, na verdade eu estou gravando esse vídeo com a camisa da Uzi em homenagem ao meu amigo e meu parceiro André Costa. André, tamo junto. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre o BMP. Aqueles que já consultaram a Wiki do Brasil Pirim Fórum, já acessaram esse artigo, leram, estudaram, acharam bacana, mas é um artigo bem longo. Eu vou fazer um react sobre esse artigo, dar uma olhada nas principais áreas e fazer algumas demonstrações e vou te dar uma dica, como é que você bota essa solução para rodar na sua rede. Um grande abraço e vamos lá. Então vamos bater aqui o nosso Tech Talk. Estou na minha casa, na minha sala, esse aqui é um local onde eu costumo trabalhar quando eu estou em casa, no Rio de Janeiro. Sabemos aí que eu estou sempre viajando, estou sempre em algum aeroporto aí do planeta, mas quando eu estou em casa, estou aqui, esse aqui é meu local de trabalho, meu espaço. Tem pessoas passando, o papagaio volta e meia, ele dá uma gritada lá, isso já virou até meme de internet aí do meu amigo Gustavo Calau aí, que tivemos uma entrevista recente, o papagaio gritando lá, eu não podia fazer nada. Vamos lá, aqui é meu espaço de trabalho, estou de frente para o meu computador e eu vou daqui a pouquinho compartilhar minha tela e fazer uma visão sobre esses procedimentos. Estou até fechando aqui minha tela para não ter distração, vamos lá. Antes mesmo de eu abrir o artigo que fala de soluções efetivas de monitoramento do BGP ou do gerenciamento efetivo do BGP num sistema autônomo, eu preciso esclarecer algumas coisas que eu entendo que alguns indivíduos não saibam dissertar apropriadamente. Vamos lá. Monitoramento e gerenciamento são coisas diferentes. O monitoramento está contido no gerenciamento no sentido de que há conceitos de monitoramento para algumas disciplinas de gerenciamento que o gerenciamento entende como um todo. A gente pode dividir o gerenciamento de uma rede de várias formas, tá? Assim, em várias categorias, porque são aspectos funcionais da sua infraestrutura que de fato têm métricas gerenciáveis. Um exemplo clássico aqui, configurações. Gerenciamento de configurações é uma disciplina de gerenciamento. Como assim, Leonardo Furtado? Configurações, vamos lá. Você tem os seus elementos de rede, seus roteadores, switches, OLT, balançadores de carga, firewalls, pontos de acesso, controladoras Wi-Fi e outros componentes que são típicos, presentes numa infraestrutura. Procede? Beleza. Então, quando a gente pensa nesses elementos, algumas configurações são necessárias para viabilizar o transporte de quaisquer aplicações que porventura você tenha no topo e que sejam comuns aos seus clientes na sua infraestrutura. Exemplo clássico aqui, o teu protocolo de roteamento interior, o teu IGP. O teu IGP, por exemplo, é o SPF, ISIS, dois exemplos clássicos aqui, são configurações que um tanto imutáveis, no sentido de que uma vez que você comissiona um perímetro na sua rede, seja ele acesso ou distribuição, agregação, core, o que for, quando você faz o comissionamento e implementa a tua infraestrutura para esse perímetro, esses protocolos que são necessários, são praticamente mandatórios, obviamente, eles tendem a não sofrer mudanças significativas por muito tempo.
botou o SPF lá na área 0, na área 1, na área não sei o que, ponto a ponto, ou broadcast NBMA, o que for, está lá rodando, está pronto, funcionando. O mesmo com relação, por exemplo, ao teu protocolo LDP, o mesmo que o teu RSVPTL, qualquer que seja a VLAN, né, a policy de QoS das suas interfaces de core facing, de backbone, essas são configurações que devem existir nos seus elementos de rede e que tem uma característica de pouca frequência de mudanças. Legal. Mas tem outras configurações que toda hora você está mexendo na sua rede. Exemplo, assinante. Você vai ativar uma assinante de internet banda larga. Você tem que ir lá na OLT, fazer as devidas configurações. Caso seja uma OLT nova, você tem que transportar a VLAN daquela OLT para algum equipamento na sua rede, para que haja comunicação daquela OLT com o teu concentrador de assinantes, né? Teu BNG, teu BRAIS, tem uma VLAN para fazer aquilo ali, um transporte L2 que pode ser nativo, pode ser um MPLS, enfim, não vou entrar em detalhes de outras tecnologias, mas isso são configurações. Algumas com pouca frequência de mudanças e outras com bastante volatilidade, bastante frequência de mudança. O mesmo, por exemplo, o cliente corporativo. Contratei uma internet, não importa se é default, parcial, full, o que for o produto de internet do cara. Ou então uma VPN de camada 3, ou uma VPN de camada 2, uma extensão de data center. Então são produtos que o provedor customiza, tem na sua cesta, que são comercializados com seus segmentos consumidores, cliente residencial, cliente corporativo, às vezes outros provedores, né, vai fazer um wholesale, um ITP, e você tem, obviamente, essas configurações. Então, toda vez que você vai ativar um cliente na sua rede, por exemplo, você tem que ir lá identificar quais são os elementos da rede que precisam sofrer aquela configuração. Como é que você faz isso hoje? Aí você tem várias formas de executar configurações numa rede. O que as pessoas fazem, na verdade, elas procuram não identificar quais seriam os procedimentos, os processos, os mecanismos e, ultimamente, as ferramentas que viabilizariam uma gestão eficiente de configurações na rede. Uma automação, uma orquestração, elementos e facilidades de programabilidade, né? Backup de configurações automatizado, uma auditoria também de configurações, você saber identificar qual foi o indivíduo, em qual equipamento, em que dia, em que hora e o que foi executado por aquele indivíduo, caso haja um problema que você precise auditar quem foi que fez, seja para punir o cara ou para botar ele para um programa de educação na companhia, enfim. São situações relacionadas a características de configuração na rede, provisionamento de assinantes, a ativação de novos serviços, né, expansão, modificações no projeto de concessão, tudo isso são características de configuração. E essa disciplina que nós chamamos de gerenciamento de configurações, ela é que de fato vai permitir com que o operador de redes consiga fazer isso de forma efetiva, com pouco estresse manual, com pouca intervenção humana, ou apenas onde isso foi exigido, com facilidades de flexibilidade, elasticidade, aquelas garantias de serviço, redução do risco de indisponibilidade em função de falhas de configuração humana e etc. Isso aí são características, né, do gerenciamento de configurações. Então, o gerenciamento de configurações é uma coisa que cobre o gerenciamento como um todo. Aí você, dei esse exemplo para você entender a minha lógica aqui. Aí você tem, por exemplo, performance. Aí você tem segurança. Tem várias disciplinas, falhas, incidentes, desempenho / performance, configurações, são disciplinas de gerenciamento que estão contidas dentro do que nós chamamos de gerenciamento de uma rede. E eu vou criar até outro vídeo, em outra oportunidade, para falar só disso, do gerenciamento como um todo. Aí você tem dentro do seu provedor, dentro da sua rede, seja ela uma rede corporativa, um segmento específico, transporte, educação, varejo, telecomunicações, tecnologia, data center, não importa qual que seja realmente de fato o teu segmento, mas você tem as chamadas métricas gerenciáveis. Porque, vamos lá, entender o conceito básico de solução aqui. Você tem requisitos do negócio, onde certas ações e processos do negócio são exigidas para a companhia, e você, hoje a tecnologia ela é o quê? Ela é o habilitador, é o fomentador da viabilidade daqueles processos de negócio. Então, se você pensar no ponto de vista de cada setor de uma organização,
para tudo que cada setor precisa fazer para apoiar os processos de negócio, existe uma ferramenta, nem que seja na mão, no papel de pão, ou via um sistema, ou via um software, e por baixo disso tudo você tem, obviamente, os elementos de infraestrutura que vão fazer a comunicação entre esses sistemas. E isso aí já se traduz, ou pode ser traduzido, mapeado, associado a métricas gerenciáveis do negócio, beleza? Então, quando você escolhe tecnologias que vão fomentar essa viabilidade tecnológica, que vai dar apoio para os processos de negócio, aí, por exemplo, nessa hora entra um BGP na vida. O BGP é necessário por quê? Por que eu preciso do protocolo de roteamento BGP? Para suportar essa demanda técnica do negócio, que vai gerar aquele indicador, que é aquilo ali que a gente precisa fazer na organização, precisamos de uma ferramenta que consiga escalar, que consiga acomodar tabelas de roteamento muito grandes, que tenha ferramentas de segurança, facilidades de manipulação do fluxo de tráfego, fazer uma engenharia de tráfego e da rede e blá blá blá, e você chegou à conclusão que o BGP vai ser esse protocolo que vai viabilizar isso para você. Aí você coloca o BGP para rodar, beleza, está lá funcionando. Aí você, primeira coisa que você pensa, vou botar os ABICs, nada contra os ABICs, adoro os ABICs, tá? Vou dar um exemplo assim, vou botar uma ferramenta qualquer, o PRTG, vou botar a Telco Manager, vou botar... Aí você começa comprando ferramentas, adquirindo soluções, para depois tu saber o que você vai ter que olhar dentro daquele protocolo, dentro daquele serviço que você quer monitorar. Ou seja, a ordem está invertida. Você tem uma tecnologia em funcionamento na sua rede, aí você pensa logo, como é que eu vou fazer isso? Bota o cara aqui, um LibreNMS, bota um CACT, bota um PRTG, e pega uma MIB aqui, instala. Ou seja, as pessoas são muito específicas e diretas ao ponto nessa questão de, vamos pegar essa ferramenta e vamos ver o que ela faz. O que é errado. Na verdade, você faz o processo inverso. Você tem que entender como aquela tecnologia ela está apoiando o teu negócio, você saber como ela funciona e todas as circunstâncias acerca da disponibilidade daquela tecnologia, como é que ela pode falhar, quais são os incidentes que ela pode apresentar, como é que eu posso ter certeza que ela está executando o seu trabalho dentro das minhas métricas e de qualidade, de disponibilidade, de performance. Aí quando você pensa o que você precisa extrair daquele serviço gerenciado, no caso BGP, no exemplo aqui, é que você pensa quais ferramentas estão disponíveis que melhor se encaixam no meu propósito de monitoramento. O que eu estou interessado em monitorar? Beleza? Essa filosofia aqui. O que eu estou interessado em olhar? Para que eu preciso, por exemplo, de baixar uma MIB? Quais são os OIDs e por que eu vou monitorar suas OIDs? E qual resposta a minha organização, por exemplo, o Centro de Operações de Redes, o NOC, qual resposta o NOC tem que dar e por intermédio de qual processo? Quando esse plim-plim aqui ficar vermelhinho ou quando eu tiver uma ocorrência qualquer na minha rede, entendeu? Então essa é a dinâmica das coisas que tem que acontecer. E nós sabemos que não acontece nas organizações. Aí foi quando, voltando aqui ao título do vídeo, quando eu tive essa ideia, né, que não é nada genial, não tem nada de novo aqui, de falar de gerenciamento de BGP, de monitoramento de BGP. Aí eu produzi um artigo lá na Wiki do Brasil Piri Fórum, quando eu estava na condição de chair do comitê do programa, e o artigo é bastante extenso. E lá citam algumas situações que eu achei, não, está na hora de fazer uma dissertação desses casos. Ao invés de ter um artigo apenas, né, um mega texto, enorme texto, para falar disso aí, por que eu não vou então fazer um react? Vamos olhar aquilo ali, vou tentar explicar quais eram as minhas intenções, qual que era o meu sentimento geral quando eu estava publicando aquele artigo. E eu tive essa ideia aqui de fazer esse negócio, não sei se vai dar certo, vocês que vão falar, se não, Léo, ficou bacana, gostei, faz mais, ou então esquece, você não leva jeito para isso, tá tudo certo. Então, vou lá, vou começar aqui o vídeo para falar disso aqui, vou compartilhar minha tela e vou comentando, né, as situações, as razões e tudo mais. Espero que você curta e seguimos em frente. Um abraço. Vamos lá então dissertar sobre soluções efetivas para o monitoramento do BGP. Estou aqui na página principal do Brasil Peering Forum, vocês devem conhecer muito bem, wiki.brasilpeeringforum.org. Vamos localizar esse artigo, pode pesquisar por aqui ou pode ir direto, onde eu sei onde ele está, né? Dentro de conteúdos, roteamento, e tem aqui
Soluções para o gerenciamento efetivo do BGP em um sistema autônomo. Tá? É um artigo, como eu tinha comentado, bastante grande, mas eu não vou ler o artigo todo, obviamente. Vou destacar as áreas que eu entendo serem importantes para esse entendimento e vou comentar um tanto sobre isso aí. Uma das coisas que eu falei no vídeo anterior, que está conectado aqui, obviamente, na história toda, esse abre alas aqui. O abre alas sobre a importância e missão dos sistemas de gerenciamento no geral. Porque eu gosto, toda vez que eu vou explicar alguma coisa, onde eu sei que consistentemente as pessoas falham em entender ou em reproduzir, eu gosto de voltar, retroceder alguns passos e explicar algumas dinâmicas para o cara entender aquilo de várias formas. Então, por exemplo, uma coisa que eu tinha comentado no vídeo, muitos profissionais de ISP, incluindo alguns perfis de gestores, pecam na hora de investir e tomar decisões importantes para os seus negócios. Como assim, Leonardo? Eles simplesmente adquirem soluções tecnológicas focando apenas ou principalmente nas necessidades de curto prazo. Então, o cara ele precisa de uma ferramenta de gerenciamento. Ele vai lá, pega uma e bota para rodar e acabou. O quão fiel, o quão aderente tem que estar sendo aquela ferramenta com relação aos objetivos que precisam ser identificados na questão do monitoramento como um todo. Então essa é a maior preocupação que eu tenho quando lidando com profissionais de infraestrutura, com empresas do setor, que as pessoas, e para a parte do gerenciamento, para você ter uma ideia, em muitas empresas não há efetivamente um projeto prevendo a construção ou a contratação, a adoção e etc. de sistemas de gerenciamento. Em alguns casos, a empresa, em muitos casos, para falar a verdade, a empresa sequer tem um processo para gestão da cadeia de fornecedores para aquisição de tecnologia como um todo. Ou seja, qual que é o switch, qual que é o roteador, qual que é o OLT. Os critérios de compra para compra de tecnologia são um tanto rasos. Assim, não quero ofender ninguém com relação a isso, mas é uma realidade. Tá? E em algumas empresas, uma parte menor, mas eu já estou encontrando isso com alguma frequência no mercado de pequeno e médio porte, obviamente, já tem um critério. O cara já sabe melhor selecionar quais são os fornecedores e as suas respectivas soluções que vão ajudar ali a construir o projeto técnico. Tem um processo, um critério para isso aí, o que é bacana. Mas quando chega na parte do sistema de gerenciamento, voltamos a estaca zero, ou seja, as aquisições continuam observando coisas minimalistas. Tá? Ou então a crítica não está sobre a ferramenta, e sim sobre o que ela está deixando de fazer e principalmente sobre o que o centro de operações de redes, a engenharia e outros setores relevantes estão deixando de executar com base em informações que a ferramenta não traz. Ou que ela esteja trazendo, mas que ninguém esteja atuando sobre aquelas informações e situações dessa natureza. Então isso aqui é uma realidade. Doa a quem doer. Tá? Isso aqui é uma realidade. Aí eu tenho um gráfico aqui, obviamente, no artigo que ele mostra um tanto na minha visão. Quais são as necessidades? Você, por exemplo, tem requisitos do negócio, aí você vai identificar quais soluções melhor são mais indicadas para atender esses requisitos do negócio. Isso vai ser traduzido num requerimento técnico, dali você vai produzir métricas gerenciadas, dali o que você vai olhar ali dentro? Porque quando você pensa em gerenciamento e monitoramento, aí você vai nas diversas disciplinas de gerenciamento que eu comentei. Configurações, falha, desempenho, segurança e afins. Quando você entra nessa seara, o que eu vou estar olhando ali de fato? E quais são os indicadores que são importantes para o meu negócio? Quais são as respostas que eu vou fornecer, eu vou ter que executar ou reagir com relação a diversos tipos de ocorrências que podem acontecer, de capacidade, de disponibilidade, de qualidade de serviço ou de experiência do assinante, e qualquer que seja aí a dinâmica da coisa. Você não tem métrica, você não consegue dissertar exatamente com propriedade quais necessidades aquelas tecnologias estão resolvendo para você, nem com propriedade ou integralmente quais desafios essas ferramentas estão resolvendo e ao mesmo tempo produzindo, porque é uma ferramenta, quando você adquire uma ferramenta, uma solução, um protocolo, um serviço para resolver um desafio do negócio, aquela ferramenta ela introduz desafios de natureza técnica operacional. Quais são os requisitos? Você compreende os requisitos?
E quais são as métricas? O que eu estou interessado em olhar? Uma vez que eu tenho um projeto técnico rodando, a solução está implantada, a infraestrutura está rodando, com os protocolos, as coisas todas, o que você vai estar olhando ali dentro e como é que você vai reagir no seu cotidiano para tantas dessas métricas, né, de natureza técnica e operacional? Quais são os analíticos, os históricos, como é que aquilo que você está vendo no teu painel técnico, como é que, se é que aquilo e como aquilo vai gerar algum impacto para dentro do negócio, isso tudo tem que ser compreendido, isso faz parte do trabalho de um engenheiro de redes, de um arquiteto de soluções, pensar fora da caixa. A minha primeira dica para vocês é parem de pensar exclusivamente dentro da caixa. Protocolo, OLT, Zabbix, PRTG. Eu não tenho nada contra os Zabbix, não, porque é que eu vejo isso direto e eu tenho que falar para vocês, tá? Então, essa parte preliminar aqui do artigo fala bastante isso aqui. Eu sugiro que vocês deem uma olhada, porque é uma visão pessoal, mas com base em muito tempo aí trabalhando na área. Eu acho que eu tenho alguma credibilidade, alguma credencial para falar disso aí. Quando a gente fala especificamente do BGP, aí quais são os problemas que podemos resolver com o gerenciamento efetivo do BGP no ASN? Aí você vê que o BGP ele introduz desafios e até mesmo riscos para o negócio na questão da segurança do roteamento, a segurança do plano de... O BGP, por exemplo, um projeto ruim de BGP, ele é péssimo para o teu negócio, porque se o BGP é um componente indispensável para manter os seus serviços em operação, um projeto mal executado do BGP que introduz falhas nos conceitos de política de roteamento e outros procedimentos pode gerar indicador ruim para o teu negócio, porque aquilo ali pode gerar incidentes de diversos, né, de vazamento de prefixos, de sequestro de prefixos ou de indisponibilidades e outros tipos de aborrecimento, reputação e etc. Né? Então tem que olhar aquilo ali. O próprio plano de controle, que é a área sistêmica dos roteadores, onde os protocolos de roteamento ficam em operação, obviamente, o BGP ele tem vulnerabilidades, o plano de controle dos equipamentos é vulnerável como um todo, e como é que você endereça isso aí e como eu posso monitorar esses componentes para que eu consiga observar se eu estou tendo algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, qual a resposta que eu vou dar para esses incidentes na medida que eu estiver detectando esses riscos e até mesmo os incidentes estiverem acontecendo. Ataques de negação de serviço, todo mundo sabe, a internet ela é um faroeste extremamente hostil, violento, né? E aqui nós temos provedores sendo atacados constantemente, geralmente por questões de maus competidores, né, concorrentes desleais, ou até mesmo por osmose, esporte e lazer aí do pessoal que gosta de atacar os sistemas autônomos. Então você tem que olhar, né, tem que ter formas de eu mitigar aquilo ali e eu ter analíticos que consigam comprovar a eficácia da minha segurança, se os meus investimentos são suficientes e quais são as medidas que eu tenho que promover na minha infraestrutura para eliminar esses riscos ou atenuar substancialmente os riscos decorrentes desses ataques. As instabilidades que o protocolo pode ter, porque caiu um roteador, congestionou uma rota, ou às vezes teve um problema com um sistema autônomo por qual eu utilizo uma determinada saída de trânsito para falar com aquele cara, porque meu BGP preferiu aquela rota, seja por conta própria, por conta de alguma apólice. E como é que você consegue monitorar isso? Aí os usuários começam a reclamar, estou com um problema na Amazon, estou com um problema no YouTube, estou com um problema... Aí como é que você reage? Aí você depende de um profissional com skill de ficar, abrindo várias ferramentas, fazendo vários tipos de testes e procedimentos, aí modificando coisas sem muita certeza do que possa ser aquele problema. E você tem hoje ferramentas para isso, que podem te ajudar a diminuir esse esforço de identificar esse tipo de incidente, as necessidades para engenharia de tráfego, a parte de capacidade que é muito importante. Por exemplo, o BGP é um protocolo vetor de distância, né, de caminhos, é um path vector, ou seja, ele não observa os componentes internos dos sistemas autônomos, esses componentes são transparentes para o BGP, ele não compreende capacidade, né, latência, banda, disponibilidade de recurso. Então você pode vir a experimentar em diversos momentos na sua rede congestionamentos e
situações parecidas que remetem à parte de planejamento de capacidade, como é que você pode antecipar esses gargalos, esses problemas e qual a reação que você vai dar àquilo ali. Ou mesmo com relação à reputação e conformidade, que tem muito a ver com segurança do BGP como um todo, né? Seja do plano de controle, seja das políticas de roteamento do próprio BGP, seja contra ataques de negação de serviço, seja contra as besteiras que você faz na configuração da tua rede que podem colocar aí em risco a tua reputação como sistema autônomo. Isso é muito comum. Você tem sites e sites que falam disso aí. Então isso aqui tudo são situações, obviamente, que justificam você olhar o teu BGP de uma forma mais cautelosa, no sentido de vamos trazer à tona informações, vamos identificar esses desafios, essas situações, determinar essas necessidades de forma mais apropriada e vamos estudar uma forma de tentarmos manter isso o mais atenuado possível, para que você tenha uma operação mais sadia no cotidiano. Tá? Então tem esse brainstorming aqui, basicamente ele disserta sobre isso tudo que eu acabei de falar. Quais são os recursos, facilidade de monitoramento, monitoração, né, com os termos intercambiáveis aqui, respectivas qualidades que podem ser usadas para manter o BGP, quais são os desafios que você tem que resolver, porque uma vez que você tem um protocolo BGP como uma solução tecnológica, um componente tecnológico, dentre tantos outros que vão estar orquestrados na sua infraestrutura, ele é lá um dos principais, digamos assim. Se você for um provedor de internet, obviamente, ou um sistema autônomo que precise muito do BGP, obviamente, aí quando você botou esse protocolo para rodar, você tem os desafios do próprio BGP. A parte toda que eu falei aqui, né? Isso aqui são exemplos. Tá? Aí você tem que tipificar, dissertar com clareza sobre esses desafios. Tá, beleza. O que a gente precisa para compreender esses desafios e encontrarmos formas de mitigação? Aí a parte analítica da coisa. O histórico de informações, a tua auditoria, a tua validação de conformidade com relação a boas práticas, a parte de reputação. Você precisa de dados, informação para poder trabalhar melhor os seus projetos. Nesse caso aqui, especificamente falando de BGP, mas isso pode ser estendido para qualquer coisa na tua rede. Caracterização. Tá, aí beleza. Então o BGP está lá, mas ele não funciona sozinho. Então vamos caracterizar a minha infraestrutura. Quais componentes que participam da viabilidade do BGP e quais recursos o próprio protocolo BGP possui e também as tecnologias que dão suporte ao BGP possuem para que eu possa fazer isso de forma mais efetiva. A parte de aderência, tá? Quais ferramentas e soluções, depois de todo esse trabalho que você executar aqui, quais ferramentas e soluções melhor reúnem esses recursos que eu identifiquei como necessários para a minha alçada de gerenciamento e monitoramento. Eu tenho que fazer uma integração, são vários sistemas similares, existe como eu integrar aquilo ali. Então começa a pensar por aí. Tá? Uma coisa muito bacana que esse artigo cita, que eu chamo de matriz de necessidades, requisitos e desafios. Aqui eu consolidei a lista, nem de longe é uma lista completa, no sentido de que ela não prevê todas as situações. Mas eu coloquei aqui, botei a cabeça para pensar, vamos tentar ajudar esse setor aqui a identificar essa matriz aqui de o que é necessidade, o que é um requisito, o que é um desafio, o que a gente precisa superar com relação ao BGP no provedor, num sistema autônomo. Aí você tem as categorias. Tem várias categorias aqui dentro. O gerenciamento da segurança. Aqui, gerenciamento é uma necessidade. Eu tenho que olhar, monitorar, eventualmente executar configurações, seja de ordem resposta manual ou automática, enfim, gerenciar. O que? A segurança do roteamento BGP. Legal? Eu vou voltar aqui, mas tem outras. A própria segurança do plano de controle, que não é exclusivo do BGP, mas dos protocolos e serviços de infraestrutura como um todo. A parte, por exemplo, contra ataques de negação de serviço. Tem que ter uma forma, né, de identificar e responder a incidentes dessa natureza. Eu tenho a parte de instabilidades, né, que afetam a disponibilidade da rede, a convergência, gera latência, gera gargalo, gera reclamação de cliente, afeta o nível de serviço do cliente, do assinante. Tá? A engenharia de tráfego, são todas categorias de situações. Voltando aqui em cima, dentro de cada categoria,
nós temos algumas necessidades citadas. Todas? Não, nem de longe. Esse aqui é um trabalho template, digamos assim. Você vai ter que dissertar você mesmo sobre isso aí. Quanto mais você executar esse tipo de trabalho, melhor você vai ficar como engenheiro de rede, como projetista, como você vai ficar mais fera nessa situação. Eu recomendo realmente você, profissional de rede, que comece a olhar a coisa a partir dessa dinâmica aqui. Então, por exemplo, o que eu posso olhar na categoria de segurança do roteamento BGP? O que eu posso discutir ali dentro? Necessidade. Eu preciso ter formas de detectar e mitigar ou não ter, tanto eu não receber quanto eu não anunciar, obviamente, prefixos bogões. Eu não vou entrar na seara do que é bogão agora, tá? Mas quem trabalha com BGP sabe. Então, qual que é o requisito? Então, essa aqui é a minha necessidade. Essa necessidade está contida nessa categoria. Então, essa necessidade tem alguns requisitos. Por exemplo, identificação e mitigação de bogões, Martians. Não está Maritans aqui não, está errado. Aqui em Leonardo Furtado, é Martians. Tá? Tem um I aqui onde não devia ter. E o I devia estar aqui. Aí, vamos lá. Esse aqui é um requisito. Aí eu tenho quais são os problemas ou desafios a serem resolvidos nesse conjunto. Requisito, necessidade, ambos dentro dessa categoria chamada, né, segurança do roteamento BGP. Aí, evitar o recebimento e propagação de rotas referentes a prefixos bogões, Martians, aqui está certo, hein? E não alocados. Aumentar a reputação do sistema autônomo como parte de boas práticas para a prevenção de incidentes de segurança associados a muitos bogões. Por exemplo, se você começa a vazar bogão na internet, você vai ter uma reputação ruim. Tá? Se seus sistemas autônomos vizinhos, seja no downstream ou no upstream, ou nas tuas sessões de peering, seja pública ou privada, e registrarem isso de você vai tomar uma chamada, vai passar um recibo de vergonha aí. Isso é ruim para a reputação, é ruim para a segurança do BGP e é ruim para a reputação do teu sistema autônomo. Isso pode dificultar, por exemplo, acordos melhores de troca de tráfego em situações do gênero. Então, tá dentro da minha organização, várias áreas são afetadas com relação a esses problemas, requisitos, essa necessidade. Mas duas delas, as primárias aqui, seriam o NOC e a engenharia da rede. Fato. Outro exemplo clássico aqui, dentro da segurança do roteamento BGP, seria detecção e mitigação de vazamento de rotas e sequestro de prefixos do ASN. Então, isso aqui é um problema real nos projetos BGP nos sistemas autônomos. Então, o que você tem que olhar? Quais são os requisitos? Eu tenho que identificar e mitigar route leaks. Eu tenho que ter formas de impedir, identificar, localizar isso aí e impedir que ocorram, né, route leaks. Você vazar rotas. Então, por exemplo, rotas que eu recebi de um peering, eu vazar para o trânsito. Aí teu upstream, que é desleixado, ele aceita aquelas rotas e repassa adiante. Pronto, você acabou de criar um problema na internet com um potencial de afetar um monte de gente. Ou rotas que tu pega do trânsito, tu vaza para o peering. Aí outro mico também. Enfim, é interessante isso aqui. Aí quais são os problemas e desafios que você vai resolver? Por exemplo, evitar incidentes que promovam instabilidade na rede do provedor. O teu cone de clientes e sistemas vizinhos. Assegurar que você, né, a ASN, não crie ou gere route leaks. Você não vaze rotas para a internet. E assim como assegurar que route leaks não sejam aceitos a partir das tuas sessões de clientes, peering e trânsito. É um desafio aqui, principalmente aqui, né? Aceitar isso pelo trânsito. Enfim, evitar que a reputação do teu sistema autônomo seja afetada em função desses eventos. Encurtar o tempo de detecção de incidentes. Você pode, em um determinado momento, né, ter esse tipo de incidente, mas o fato é que você respondeu rapidamente contra isso aí. Exemplo. E você tem que ter dados analíticos, informações. Eu estou tendo esse tipo de problema? Quando foi a última vez que eu tive? Como isso aconteceu? Então você ter algum tipo de analítico, dados históricos que possam gerar indicadores. Eu não tenho problema, eu não tive esse problema, eu já tive, não estou tendo mais e coisas do gênero. As partes interessadas, NOC e engenharia. O mesmo aqui, um outro exemplo com sequestro de prefixos, que é a proposta do RPKI, né? Talvez seja... Enquanto o BGPSec não sair do papel, esse conjunto aqui, né, mitigação de route leaks e mitigação de sequestro de prefixos vai ser sempre um desafio, né, principalmente na parte dos dois aqui juntos. Mas um exemplo com o RPKI.
a detecção de mitigação e mitigação de abusos contra recursos do BGP. Sim, tá? Então são questões de segurança envolvendo o próprio BGP. Aí temos aqui controle de recebimento de anúncios de ASNs vizinhos, por exemplo, você limitar exemplo hipotético aqui, então você limitar a quantidade máxima de prefixos BGP que um vizinho teu pode te mandar, né, de um cone de clientes, evitar abusos de prepend de ASPath, né, e temos vários exemplos conhecidos aqui. Então, eu não vou varrer todos os requisitos. Eu quero, na verdade, estabelecer uma linha de raciocínio com vocês. Quero que vocês entendam os meus critérios de eu produzir isso aqui, de eu ter produzido esse artigo. Ok? Na parte do plano de controle da rede, temos também essa necessidade aqui e esses dois requisitos, controle de vulnerabilidade, controle de incidentes. Então, cada categoria tem necessidade e requisitos. Novamente, nem de longe estou tocando em todas as possibilidades. No entanto, a quantidade de situações discutida ou apresentada no artigo é um tanto ampla e satisfatória. Então aqui já pode ser um pontapé inicial para que você consiga desenvolver essas capacidades e efetivamente lá na frente encontrar formas de monitorar o teu BGP com relação a esses conjuntos de categorias, necessidades, requisitos e o problema que você está resolvendo. Então a lista é grande, tanto que eu não vou olhar e não vou dissertar sobre tudo isso aqui, mas eu gostaria que isso ficasse bem claro para vocês. Aí vamos lá, você tem sistemas conhecidos no mercado, tá, que podem ser utilizados para ajudar a contribuir, fornecer alguma ação sobre isso aqui, essa matriz. Tá? Então, exemplos conhecidos, aí você tem o Thousand Eyes, enfim, a Cisco está nessa furada agora, furada no bom sentido, né? Mas vamos lá. O BGP-Mon, o SNICE e o PNDA como soluções abertas, o Radar, né, do Creator, esse serviço de Fubogões. Então, você tem algumas soluções que são conhecidas especificamente para lidar com BGP. A questão aqui é o seguinte: nenhuma ferramenta ou poucas ferramentas, em muitos casos, conseguem fornecer respostas para todos os seus indicadores identificados que precisam ser gerenciados ou monitorados. Essa é a questão. As ferramentas aqui são excelentes. Thousand Eyes é excelente, excelente. São ferramentas conhecidas. Só que se você exercitar corretamente quais são os requisitos do meu negócio, aquela coisa toda de métrica, você olhar essa matriz, você vai ver que tem coisas que, muita coisa esse cara não faz, isso aqui não faz, isso aqui não faz, isso aqui não faz. Então, ultimamente, customizações vão ser exigidas para que você consiga integrar sistemas dissimilares dentro de um painel, onde esse painel consiga dar o que você precisa para monitorar. É nessa hora que você começa a olhar as APIs. Então, tem várias dessas ferramentas que possuem APIs que podem comunicar dados, trocar dados com outros sistemas, e dali você melhorar substancialmente a sua capacidade de gerenciamento, de monitoramento do BGP. Há algumas soluções, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Tá? O que eu posso usar para gerenciamento da segurança? Tem essas soluções aqui. Não estou mandando você ir lá e comprar. Você tem que olhar. Você faz o trabalho que eu comentei que você deveria fazer, entra em contato com os fornecedores dessas ferramentas, solicita uma demonstração, uma homologação, e você começa a ver o quão aderente as ferramentas são para esses propósitos. Aí você vai fazer uma matriz funcional de qualidade, onde você vai falar, esse requisito aqui eu tenho compatibilidade com essas ferramentas, qual que melhor executa aquilo que eu quero. Aí você começa a selecionar baseado nesse tipo de trabalho. Qual ferramenta que eu posso usar para a parte de segurança e instabilidade geral do BGP? Tem algumas situações aqui onde essas ferramentas podem ser consideradas. Quais ferramentas eu poderia utilizar para planejamento, engenharia de tráfego e planejamento de capacidades? Tem outras ferramentas. Então, eu não estou mandando você comprar todas e nem comprar nenhuma. Na verdade, preciso que você entenda o que você está interessado em olhar. E mais, ou principalmente nesse caso, como você vai consumir essa informação gerenciada. Como você consumirá esta informação gerenciada? Qual resposta
o teu NOC, a tua engenharia dará para cada situação, qual ação que você vai executar, enfim, isso que é o importante, porque é isso que vai te ajudar a escolher a melhor ferramenta, a ferramenta que você precisa, que vai atender o que você quer e vai te gerar resultado, beleza? Outros exemplos de ferramentas que eu posso usar para olhar segurança do plano de controle. Por exemplo, a gente sabe que o Arbor e o Kintiq para DDoS é excepcional. Alguns usam Vanguard, outros usam a combinação, né? Faz o black holing pelo Vanguard, mas a mitigação de fato usa o Arbor e o Kintiq. Tá? Então você começa a olhar o que dá para fazer e o que não dá para fazer com base na disponibilidade de facilidade de cada ferramenta. Tá? Então aqui um exemplo interessante. Mas vamos lá, vamos continuar a dissertação aqui. O que importa, não basta você ter um software se o teu equipamento ele não executa tudo aquilo que ele deveria estar executando nesse sentido. Então a gente vai estudar o seguinte, vamos parar de falar de solução de software, vamos ver o que eu tenho, como os meus elementos de rede vão atuar com essas soluções, independente de qual que seja a solução. Essa é a proposta aqui. Então, o que a gente pode usar que é recurso suportado nos equipamentos para trazer dados ou fazer algum tipo de integração com essas soluções de monitoramento e gerenciamento do BGP? Aí sabemos, por exemplo, temos duas possibilidades aqui, o modelo pull tradicional e o modelo push. Tá? Exemplo clássico, eu posso fazer um GET no SNMP sobre uma determinada OID que está prescrita numa MIB e dali retornar dados para o meu sistema e dali olhar alguma coisa. É o que muitos fazem, é o que a maioria absolutamente faz com relação a isso aí. Usar o protocolo SNMP, aí ele vai lá, cria os painéis, identifica quais são as OIDs que ele precisa monitorar e importa aquela MIB daquele equipamento num sistema e monta um painel e faz a consulta e coleta os dados e beleza. Não tem nada contra esse modelo. Na verdade, o protocolo SNMP ele é tão velho, tão antigo, que até para isso ele está ficando defasado, mas dá para usar. Agora, o que você faz com relação àquela informação que esse procedimento está trazendo para você? Isso que é o mais importante. Tá? Mais importante que você julgar se vai ser SNMP ou vai ser outro procedimento é o que você faz com a informação que você está monitorando. Tá? Começa por ali. E tem um modelo push, por exemplo, um trap de SNMP, uma SNMP trap, né? Ou então um syslog, ou então um recurso nativo do equipamento. Por exemplo, você está falando de plataforma Cisco, você tem o EEM. Tá? Se você tem Juniper, você vai ter lá o Junos Event Scripts. São exemplos clássicos que você pode usar para o equipamento comunicar eventos via SNMP, ou via syslog, ou via e-mail, via outro método para o teu sistema de gerenciamento. Dali você pega aqueles dados e começa a fazer um processamento com relação àquilo ali. Esses modelos são clássicos, todos usam, sem exceção. O que poucos têm usado, na verdade, é o que nós chamamos de telemetria orientados a modelo, que é o Model Driven Telemetry, MDT, chamado de telemetria. Então, quando você tem esses modelos aqui tradicionais, né, o roteador, dado a um evento, ele vai comunicar isso por syslog, caiu uma sessão BGP, caiu uma interface, a quantidade de prefixos que um determinado vizinho poderia te mandar excedeu 80% do teu threshold, aí tu já manda um trap aqui ou uma mensagem de log, coisas do gênero. Esse é o modelo push, o roteador comunicando de forma arbitrária mesmo com o teu sistema de gerenciamento. E tem o modelo pull, onde o teu sistema de gerenciamento periodicamente solicita uma consulta sobre um objeto gerenciado no teu roteador. Aí você tem procedimentos clássicos, principalmente aqui, no caso de vocês, SNMP GET. Alguns profissionais desenvolvem scripts bem sofisticados, por exemplo, em cima de TCL, Shell Scripting ou então Python, para ir lá e puxar alguma coisa do roteador. Isso é o modelo pull, quando a gerência, o sistema, a solução, o software, o servidor, vai lá e requisita dados do router. E o modelo push é quando o router fala com a gerência. Tá, isso aqui tem diferenças funcionais e performance e até mesmo escala e até mesmo a baixa, digamos assim, o modelo
push e pull tradicional ele não é em tempo real. O modelo push e pull tradicionais não fazem parte do que nós chamamos de dados em tempo real. O que te dá dados em tempo real, de fato, são conceitos de telemetria. Aí, o MDT, que é o Model Driven Telemetry, ele pode ser baseado em duas propriedades. A primeira delas é o seguinte, a telemetria baseada ou motivada por eventos. Esse evento gera imediatamente uma ação em tempo real ali, que eu vou comunicar com os meus sistemas na minha companhia. E tem o streaming periódico, onde você está toda hora, o tempo todo, mandando informação em tempo real. Então, todas as aplicações elas consomem esses dados em tempo real. Isso é bem bacana. Exemplos clássicos aqui, o BGP Link State, o BMP, o BGP Monitoring, que talvez seja o foco aqui. Não vou falar que é o foco porque é covardia, né? Mas é um dos recursos pouco explorados pelos profissionais de rede, usar esse serviço aqui para monitorar o BGP. Mas tudo isso aqui são exemplos que podem ser, que fazem parte do conceito de telemetria. O NetConf, gRPC, enfim, essas coisas todas são componentes conhecidos, estão ficando cada vez mais conhecidos no mercado para essa necessidade de telemetria, de streaming periódico. Tá? Então você tem Event Driven e você tem o streaming periódico. Tá? A gente pode, aí eu não entendi muito bem não, tudo bem, o artigo tem um comparativo entre os diversos tipos de tecnologias, né, protocolos, serviços nesse caso, que podem ser utilizados para, basicamente uma dissertação sobre essa ilustração aqui. Aí eu vou explicar, por exemplo, como é que funciona uma operação GET por SNMP, como é que funciona um trap de SNMP, né, um syslog, o shell scripting para invocação de um comando por CLI, o EM. Eu dou exemplos aqui, até mesmo do Huawei aqui, né, do OPS do Huawei, OpenConfig, NetConf, modelos Yang. Eu vou explicar isso aqui, né, o documento explica as diferenças e até mesmo o BMP, tá legal? Então o BMP ele é explicado aqui com bastante propriedade, mas todos são modelos aqui, são ferramentas, recursos que estão disponíveis no teu equipamento e provavelmente em alguma solução dessa de software. Tá? E no caso do BMP, você vê, ó, recebimento periódico de estatísticas que possam, ou podem nesse caso aqui, meu português não está tão bom, ser usadas para monitorar as atividades específicas do BGP. Legal? Recebimento de notificações acerca do estado operacional das sessões, recebimento das tabelas pré-policy, que é o ADJ-RIB-IN, né, essa tabela aqui, ou seja, antes do roteador mesmo implementar algum tipo de policy para mudar atributos, ou rejeitar um prefixo, ou aceitar um prefixo, o que o cara te mandou cru? Ele comunica isso em tempo real para a tua gerência, o policy, né, a própria tabela RIB, a tabela BGP. Cara, é muita informação bacana que o BMP comunica. Tá? Então, apesar de eu ter várias situações descritas aqui no artigo, onde eu disserto mais lá no final capacidade de gerenciamento com o protocolo BMP. E aqui uma coisa interessante, que muitos, quando vão falar de BGP, trabalham simplesmente com SNMP. Eles estão perdendo a chance de conhecer novas possibilidades, das quais o próprio BMP se enquadra aqui, onde o próprio BGP Link State não necessariamente para qualquer projeto que demanda a adoção do BGP LS, mas do próprio NetConf, um exemplo clássico, a telemetria por NetConf. Mas quando entra na seara do SNMP, ele sabe que o monitoramento de infraestruturas de redes por SNMP não é novidade, todo mundo faz isso aí. Tá? E quando a gente pensa em solução de software, plataforma, o que a gente tem? Zabbix, LibNMS, Observe, Nagios, Cacti, OpenMP, tem uma infinidade enorme aqui de soluções que todo mundo usa, e quem não é fã do Grafana, né? Tem profissionais, inclusive, são super talentosos aí no nosso mercado de telecom, de ISP de pequeno e médio porte. Tem profissionais super talentosos que constroem uns painéis muito loucos em cima do Grafana, parada bacana, né? Eu adoro o trabalho dos caras, eu até aprecio assim, a qualidade, a preocupação em ter um painel funcional, ou seja, uma interface mesmo com UX, né,
na cabeça. O problema talvez não seja o painel, o dashboard, mas o que a organização está fazendo com aquela informação, que eu acho que é o elemento mais importante de tudo que eu estou comentando aqui. O que o profissional, a empresa, o NOC, sei lá, está fazendo com relação a esses dados. É bem frágil isso aí. Tá? E tem várias situações aqui, inclusive tem uns links, né, de exemplos, né, onde você entra direto nos painéis do Grafana, na página do Nagios, que são links que vão cair direto em questões que envolvam o monitoramento do BGP usando essas ferramentas. Dá uma olhada lá direitinho. Aqui nós temos as principais OIDs que são usadas para monitorar o BGP. Muito útil, assim, não estou nem reclamando e não vou falar mal disso, isso é extremamente necessário para falar a verdade. No entanto, tem muita coisa que essas OIDs não fazem, onde as soluções baseadas em telemetria vão te dar mais informações, mais analíticos, mais dados em tempo real. Então eu não estou falando que você vai matar isso aqui, mas a tendência é que isso aqui comece realmente a ficar em desuso. O ideal nos sistemas vigentes é você ter uma combinação, né, de algumas funções no que diz respeito ao monitoramento do meu BGP serão mantidas com SNMP usando essas OIDs aqui. Outras eu vou já portar para dentro do princípio de telemetria baseado em eventos e streaming periódico. É essa a proposta aqui dentro. Mas que nós normalmente encontramos, né, há uma rede cheia de roteadores e afins, né, rodando BGP, os ABICs lá fazendo GET e obtendo a resposta dos elementos de rede sobre, por exemplo, essas OIDs, que vão falar qual que é o endereço IP do PIA remoto, qual que é a porta do PIA remoto, né? Qual que é o status administrativo, se está estabelecido, né? Se está em idle, está em active, qual que é o status da minha sessão e outras coisas que vão falar para aqui. Mas quem trabalha muito com o gerenciamento SNMP para BGP sabe que tem buracos em termos de respostas. Toda hora o cara pergunta, e aquilo ali, não dá para fazer? Não. Aí qual que é a OID que eu faço? Aí você não tem uma OID para monitorar uma coisa mais específica do BGP que você esteja interessado. Isso é uma coisa que eu, volta e meia, tenho visto nos grupos de discussão. Mas está aqui, solução que todos conhecem está aqui. E você tem lá uma interface gráfica bonitinha, tal, com os painéis, e você consegue, né, monitorar. E quando tem um problema na rede, caiu um link aqui com um trânsito, o próprio router ele vai lá, manda um trap, esse trap é um evento que ele vai ser correlacionado aqui dentro do teu sistema de gerenciamento e vai reportar alguma luzinha vermelha aqui ou algum tipo de informação que você quer que seja visível no teu painel. E se o sistema for bem montado e você antecipou que esse problema pode acontecer, e se acontecer eu gostaria de dar essa resposta, você tem até uma automação em termos de, vou diminuir a prioridade aqui desse link aqui, vou ativar um link de backup, você consegue até mesmo reagir quando acontece algum tipo de incidente na tua rede. Tem os painéis aqui, acho que do Caio Ribeiro, se não me falha a memória, da Flowbix, que ele é um exemplo de um profissional que eu entendo que ele é bem criativo com relação a painéis assim, bem ousados. Eu falei com ele, né, que eu ia postar esse artigo, pedi permissão para ele para botar alguns prints aqui dos painéis que ele produz. É bem interessante. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou obviamente resumir essa gravação para falar do monitoramento do BGP por meios do BMP, do BGP Monitoring Protocol. Tá certo? Vamos lá. Aqui que eu faço uma observação com relação ao BMP como solução, uma das soluções de tantas que poderiam ser agregadas aí para o monitoramento do BGP. Então nós temos aí, de acordo com os RFCs 7854 e o 8671, o advento, né, desse protocolo que é específico para o monitoramento do BGP. E uma coisa que você precisa entender, tá? As tabelas BGP. Um roteador vizinho rodando BGP, ele manda os anúncios para o seu roteador. Esses anúncios são recebidos primeiro numa tabela chamada DJRIBIN, que é a mesma coisa, por exemplo, de falar que a tabela não filtrada são os anúncios in natura que teu vizinho acabou de te mandar, anúncios in natura. Então, antes mesmo de você fazer qualquer mexida em termos de atributos, manipular atributos, ou preferir a rota, ou descartar a rota,
isso fica lá dentro. Essa tabela ela pode ser temporária, no sentido de que você recebe a rota ali dentro, faz o processamento e descarta aquela informação dessa tabela específica aí. Ou ela pode ser permanente, é o que nós chamamos de soft reconfiguration inbound. Você vai criar uma tabela persistente por vizinho. E o BMP ele consegue monitorar esse cara aqui e também o Post Policy, ADJ RIBIN, que é o que acontece após o processamento de policies de entrada com aquela vizinhança. Então ele vai fazer isso aqui, o suporte do ADJ RIBIN e do Post Policy ADJ RIBIN. Em adição, ele vai monitorar o ADJ RIBOut, que são as tabelas, as rotas BGP que de fato você vai anunciar para o teu vizinho. Legal, né? Então, isso inclusive segmentado conforme o RFC 4271 em pré-policy, ou seja, o que eu mandaria antes de considerar a policy para aquele vizinho. E o que de fato eu estou mandando para aquele vizinho após a policy. Então ele consegue fazer um monitoramento. E tem várias mensagens que o protocolo BMP implementa, né? O Type 0, o Type 1. Eu não vou dar uma aula de BMP aqui, isso aqui não é nem uma aula, aqui é um bate-papo, na verdade, tá? São 6 tipos de mensagens que são implementadas pelo BMP. O que você consegue? Só para você ter uma ideia, né? Esse aqui é o cabeçalho comum, toda mensagem BMP possui esse cabeçalho. Aí tem o Peer Up Notification, que é o que acontece quando uma vizinhança de BMP é estabelecida, por exemplo. O Peer Down, o Information TLV, que é o tuple, o Peer Header, os relatórios de estatísticas aqui, ele é citado aqui dentro, né, no Stats, chamado Statistics Report. Né, fornece um despejo periódico de estatísticas que podem ser utilizadas pelo coletor BMP, ou seja, o teu software BMP, para relatar atividades específicas do BGP usado pelo roteador. É bem interessante isso aqui. Aí tem casos de usar. Eu produzi um Canva, ou um Canvas nesse caso, para dissertar sobre algumas possibilidades envolvendo o protocolo BMP. Então, qual que é o problema, a necessidade que eu tenho na minha organização? Eu preciso ter visibilidade de rotas por vizinho, por sistema autônomo, por prefixo, e tem que ter estatística desses anúncios. Quando esse anúncio entrou na minha rede, quando ele deixou de existir na minha rede e coisas desse tipo aqui. Isso aqui é uma necessidade. É a visibilidade de AS, ou seja, como é que o meu sistema autônomo se relaciona com sistemas da internet na condição de upstream e downstream. É uma funcionalidade parecida com a de Looking Glass, mas não é exatamente um Looking Glass aqui. Tá? A parte da segurança do BGP, você detectar hijack, route leak, validação de RPKI, RR, ou seja, essas rotas aqui, 40% da minha tabela BGP, ela é composta por prefixos que não possuem qualquer validação. Exemplo, você pode usar para isso aí. Então são casos e necessidades onde o BMP é uma solução interessante, que pode agregar valor na tua gerência. Aí qual que é a solução? Aqui estamos usando um projeto chamado SNAS.io. Eu vou puxar a página dele para vocês aqui, o SNAS.io. Aí ele contém alguns componentes. Como você vai construir essas integrações entre esses componentes, aí fica a teu critério. Mas tem um coletor aberto, open source, chamado OpenBMP. Como ele suporta streaming distribuído, eu posso receber dados desse coletor para o meu barramento Kafka e dali do Kafka eu distribuir para múltiplas aplicações simultaneamente. Uma parada bem interessante. Então, aqueles dados que o BMP manda para você, o roteador manda para você via BMP, você recebe no Kafka e distribui para a tua própria aplicação de BMP, mas pode também simultaneamente incluir outros consumidores daquela informação. Você vai precisar de uma base de dados, obviamente, para manter essas coisas, e um front-end, que o SNAS.io já possui que está descontinuado, está bem defasado, mas nada impede você de montar o seu próprio front-end para consumir esses dados, ou então usar o Grafana, que já tem os dashboards aí disponíveis para o pessoal que desenvolveu essa solução. Aí quais são os requisitos primários para eu usar o BMP na minha rede? Armazenar e reter os dados com um perfil histórico. Eu ter visibilidade em tempo real de estatísticas dos anúncios de BGP por peer, por sistema autônomo e por prefixo.
e eu tenho uma visibilidade padrão Looking Glass. Aqui que é interessante, o Looking Glass ele é muito útil. Você acho que não sobreviveria, um sistema autônomo decente não sobreviveria se não tivesse um Looking Glass ou um Route View para trabalhar. Você precisa disso aí. O problema são os dados históricos. Um Looking Glass clássico, ele não mantém dados históricos. Quando você acessa o Looking Glass e pesquisa por um determinado prefixo, sobre seja o prefixo diretamente ou usando uma expressão regular para localizar uma SN no meio do caminho, enfim, o que o Looking Glass vai falar para você? Se ele tem ou não tem aquela informação, como que ela está. Agora, ele não vai te responder, por exemplo, como estava aquele prefixo ontem, ou semana passada, ou ano passado. Ele não vai fazer, porque ele não mantém uma base histórica. Graças ao BMP, você pode ter uma facilidade parecida com o Looking Glass, só que ele já mantém dados históricos, o que é bastante interessante. Então, quais são os argumentos de eu adotar, por exemplo, ou considerar a adoção do BMP para os meus propósitos de monitoramento do BGP? Bom, solução baseada em telemetria, orientada a eventos, dados em tempo real, tem ótima performance, é bastante flexível e fornece coisas que o SNMP não fornece, o que é bem interessante. Então ele serve como um complemento do teu monitoramento BGP por SNMP, beleza? Então BMP e SNMP podem casar aí como unha em carne para vários propósitos. Tá? Tem excepcional capacidade de integração com outros sistemas. Principalmente você pega aqui o Kafka, tudo que você puder conectar ao Kafka, o Apache Kafka pode se tornar o quê? Um consumidor desses dados. Então outros sistemas com outras propostas, inclusive de segurança, de capacidade e afins, de engenharia de tráfego, podem ser construídos ou pensados que podem, além de outras fontes de informação, consumir dados de BMP para reportar e fazer analíticos e tomar decisões. É bem interessante. Tá? Vantagens, o que eu curto do BMP? Tempo real, tem um overhead baixo, ele não onera o teu roteador de forma significativa, muito pelo contrário, escala bastante, é flexível, dá para customizar bem, tá? Por ser componentes de software aberto, a maior parte deles ali é bastante customizável e dá para integrar com outros sistemas. Tá? O que eu vejo como desvantagem é que ainda faltam ferramentas comerciais bacanas que fazem o uso mais adequado do BMP, ou não suportam BMP, ou faz o feijão com arroz. Tá? Mas nada que você, de posse dos componentes de padrão de código aberto, enfim, você não consiga customizar ali e fazer o seu próprio bebê de rosemary. Tá? E você tem os resultados para o negócio. O que você consegue com uma ferramenta como essa? Reduzir tempo de detecção e correção de problemas do roteador do BGP, redução do tempo de resposta para detectar alguns, se não a maioria dos incidentes que você pode vir a ter com o BGP, obviamente. Você consegue destravar a visibilidade do teu sistema autônomo com um perfil histórico, o que ajuda, por exemplo, o teu cone de clientes, seus upstreams, seus parceiros, a ajudar a entenderem como é que você está tratando os anúncios deles e, ultimamente, como é que o seu ASN encaminha tráfego para a internet. Bem interessante. E você conseguir gerar analíticos. Né? Então você tem muita informação para trabalhar e o limite é a sua imaginação. O limite é a sua imaginação de fato. Tá? E é extensível com integrações periféricas. Casar ele com BGP LS, com SNMP, com NetFlow, scripting, MRT e um monte de coisas aí bacanas que você pode fazer. O conceito da solução é demonstrado aqui, mas tem um outro gráfico melhor. Aqui eu explico mais, né, quais são os componentes ali dentro. Mas a solução basicamente é o seguinte, você pode fazer standalone da maneira que você quiser, ou você já pode pegar meio que um projeto pronto que eu vou compartilhar com vocês de containers. Então eu posso ter num host físico, numa VM na verdade, precisa ser um host físico, pode ser uma VM com Docker, você pode ter um container que é o próprio OpenBMP, outro container com Kafka, um container com a base de dados e um container com Grafana. Ou você pode usar o Grafana da tua organização hoje e se conectar nessa base SQL. Não, mas eu quero ter um Grafana separado que eu vou deixar isso público para os meus clientes acessarem. Então você pode ter um container de Grafana. Então você tem 4 containers aqui numa rede interna, que você vai montar com Docker, obviamente, e você vai ter a solução toda ali dentro, em 4 containers. É bem interessante.
Tem vários cenários de customizações aqui, não vou detalhar isso aqui por enquanto, mas você pode ter uma interface gráfica, você pode gerar relatório, enfim. Acho que um dos componentes mais interessantes dessa solução é o fato de você ter o Kafka, que daqui você consegue distribuir esses dados para uma infinidade de aplicações consumidoras, o que é bem bacana no que diz respeito à integração. Tá? Em termos de funcionamento, por exemplo, você tem o coletor BMP rodando no teu container, os seus roteadores terão a sessão com esse coletor. Aí o coletor tem um pipeline para que as coisas aconteçam, obviamente. Tá? Então você vai escutar a porta TCP do teu coletor BMP junto com o seu roteador, vai ter um thread de conexão, um buffer de entrada, onde você recebe as mensagens, aquelas mensagens todas aqui, né, que eu estava falando, as 6 mensagens ali. Voltando aqui, aí você vai fazer um parsing, aí você vai pegar as mensagens, vai produzir, mandar, você é o produtor, que o coletor BMP ele passa a ser um elemento produtor dessas informações, passa para o Kafka que distribui para os consumidores. Nesse caso eu tenho um consumidor que é uma base SQL, pode ser Mongo, pode ser Postgres, enfim, você tem e que outros componentes podem estar plugados na solução, e isso existe na verdade, para olhar naquela base e já fazer o que? Eu vou olhar se esses prefixos têm validação de RPKI, tá? Valid, invalid ou desconhecido, né? Unknown. Ver se está consistente nas bases de IRR, né? Por exemplo, RADB, TC, OutDB, BBoy, enfim. E você ter ferramentas, por exemplo, Grafana ou APIs que possam reportar dados para você aqui e dali você ter essas visibilidades, essas facilidades de monitoramento que você deseja. Bem interessante. Aí tem um caso de uso que eu vou demonstrar aqui, na verdade, em vez de puxar dos prints aqui, eu vou puxar aqui de um amigo meu, que nós fizemos juntos aqui, puxar um sistema autônomo que é consistente com o Manners na parte de coordenação e validação global, ou seja, ele é bem visível aqui. É que eles puseram lá, né, só a sua própria instalação aberta, porque não tem segredo aqui. Aqui é uma funcionalidade parecida, nem todos os recursos do BMP são disponíveis público, mas os principais, eu tenho uma visibilidade, eu posso botar uma S aqui, eu posso caçar na minha tabela, no meu banco de dados, um sistema autônomo. Por enquanto está aqui o 109, por exemplo. Posso botar aqui, por exemplo, 4230, e exemplos do tipo. Então, na perspectiva desse sistema autônomo, quantos são ASNs upstreams, quantos são os downstreams, aqui dá uma ideia de tendência de prefixos originados a partir dessa sessão nas últimas 3 horas. Mas eu posso botar aqui, não, quero ver a partir de 7 dias. Aí ele vai rodar uma query, ele vai reportar dados dos últimos 7 dias com relação a esse sistema autônomo. Aí vai identificar alguns upstreams, alguns downstreams, é bem interessante. Tá? Inclusive, uma parada interessante é o histórico aqui de prefixos daquela sessão. Então, ele vai te falar, você pode até filtrar aqui, né, ordenar isso aqui de uma forma mais apropriada, mas ele vai pegar o prefixo, o AS de origem de acordo com o IRR, a última mudança, né, onde isso foi feito, foi verificado nesse prefixo. Bem interessante. E por qual base do IRR isso foi identificado. Outra, na verdade, o artigo ele até dá mais exemplos aqui. Isso aqui são prints, né, que obviamente eu obtive em outras ocasiões, no mesmo cenário, histórico de prefixos por peer. Tá? Bem interessante. Outro caso aqui, histórico de prefixo por ASN. Então eu filtrei ASN 15.169. Me dá quantos anúncios, né, e withdrawals foram registrados naquela sessão BGP com aquele sistema autônomo. Outros dados aqui por prefixo, ou seja, você vê que o prefixo do Google é pouco frequente em termos de mudança, mas teve uma aqui, tá? Tanto retirada quanto o aceito por aqui. Você vê que tem lá, veio pela Forte, veio por outros sistemas. Então, é uma ferramenta bem interessante, que vale a pena, top prefixo aqui, geral, né, na última hora, naquela ocasião desse print aqui.
Então você vê que você tem mais informações, tem mais coisas que você normalmente teria com SNMP. É uma ferramenta que pode ajudar bastante. O próprio Snais.io, ele possui, né, um front-end, que é esse cara aqui, que está defasado. Eu confesso que não tem sido atualizado, mas nada impede de você pegar o código aberto, você pega, escova aquilo ali e muda e dá a cara que você quer que tenha. Tá? É bem interessante. Então são alguns exemplos de facilidades que estão disponíveis no Snais.io. Caso você tenha interesse, Léo, o que é Snais.io? Pelo amor de Deus. Procura lá na internet. O site é bem lento, que eu tenho notado assim de hoje, mas ele vai cair no homepage, tá? Que é analíticos de rede preditivo aqui. Tá? Então tem tutoriais, tem documentação, tá? Bem interessante. E tem uma outra ferramenta que seria talvez o absurdo do absurdo. Você vê que tem muita coisa legal. Análise de segurança na interface gráfica do Snais.io. Eu tenho aqui um caso de uso. Eu vou analisar top 20 prefixos que tenham sido anunciados e removidos a partir de um determinado vizinho. Você vê que tem muita informação que ele pode trabalhar. Inclusive tem uma integração boa com o BGP Link State. Aqui o Snais.io conecta com o RUI, já consegue até verificar quais são os prefixos originados no AS15169, enfim, ele consegue ter muita informação bacana com relação a isso aí. Agora, o Snais.io ele tem, né, uma configuração complexa de componentes. Agora, mais interessante do que o Snais.io é esse outro sistema chamado PNDA, que é o Platform for Network Data Analytics. Esse camarada aqui, a integração é um tanto complexa pela quantidade de componentes que ele implementa. Mas aqui é o que eu costumo chamar de Big Data, de fato, para o BGP. A quantidade de informações que você consegue, por múltiplas fontes de informação, obviamente, que você consegue juntar no PNDA é absurda. Então, o PNDA é uma solução mais completa, mais extensível que o Snais.io. Então aqui eu comento um pouco sobre o PNDA como ferramenta que serve para você ter de fato um Big Data mesmo com os dados do BGP. Ele é bem complexo em termos de componentes, mas você vê que é o seguinte, a proposta dele, você tem vários plugins disponíveis, tá? Inclusive o próprio Snais.io ou o próprio OpenBMP apenas, né? Somente o coletor. A OpenBMP ele manda para um barramento Kafka e dali eu vou distribuir os dados para dentro do meu sistema. Essa é a proposta do PNDA.io. Então você pode juntar o PMSCT, o IOSXR Telemetry, que é coisa da Cisco, o IOSXR, o Booking Ingest, outras, o Logstash, o ODL, né, Open Daylight. Tem várias fontes, vários plugins disponíveis. Você consegue receber num sistema de distribuição, barramento de distribuição, por exemplo, Kafka, e dali você ter, né, processamento, query, consulta e visualização e exploração desses dados. A quantidade, vou dar uns exemplos aqui com um PNDA bem doido aqui. Que você no PNDA.io você consegue, por exemplo, ter uma análise bem interessante de quais prefixos foram originados e transitaram por cada sistema autônomo que você tem registrado na sua base. Ele é bem, você pode botar o AS aqui, ele vai te falar, né, tudo daquele sistema autônomo ali dentro. Você não precisa nem entrar num roteador para digitar comando. Tudo isso está dentro do front-end. Até as relações entre os AS identificados pelas informações que o BMP exportou para o teu PNDA.io, você consegue ter um mapa bem interessante de relações. Ele é bem interessante mesmo. Tá? Aí você consegue estudar qual que é o caminho em termos de BGP, em termos de AS, né, nesse caso, entre a Hurricane e esse AS 8386. Ele vai te mostrar, né, de todos os caminhos qual que é o maior, qual que é o menor e qual que está ativo no momento. Então, na hora de você fazer o troubleshooting, né, o cliente está reclamando de problema de performance, lentidão, alguma coisa parecida, você normalmente acessa o router e digita comando. Aqui você poderia ir direto no painel do OpenBMP, meter um comando ali dentro e você, não, porra, agora o caminho é por aqui. No entanto, eu tenho outras opções de caminho e você consegue na própria ferramenta identificar que manobra você deveria fazer para sanear aquela reclamação do teu cliente ou dos teus clientes.
Você vê que é bem legal. Análise de anomalias associadas aos prefixos, tem muita coisa mesmo bacana disponível aqui com o nosso PND.io. Então dá uma olhadinha nesse artigo. Eu vou mostrar aqui agora como é que você faz para implementar este, a título de laboratório de conhecimento, ou até mesmo você já queria ajustar para produção. Como é que você poderia colocar o OpenBMP no seu ambiente para monitorar o seu ambiente? Vamos lá? Então, sem mais delongas, demonstrarei aqui de uma forma muito rápida mesmo, como você poderia fazer essa instalação de um ambiente desse para você conhecer, testar, validar e aprender um tanto com relação ao deploy desses Nice.io. Todas as informações estão disponíveis aqui na página deles, já foi mostrado. Tá? Tem nos docs, os tutoriais, mas tem uns segredinhos também. Então eu compilei alguns segredinhos para você fazer isso aqui funcionar da maneira que eu desenhei neste artigo que está na Wiki do Brasil PN Forum. Então está aqui minha lista de procedimentos. Vamos lá, a interface gráfica nativa do Nice.io ela está bem descontinuada, está bem defasada. Inclusive ela trabalha com o SQL. Por esse motivo eu destaquei opcional descontinuado e não usar. Porque você não vai querer usar por aqui, embora, enfim, talvez você queira testar, conhecer, modificar o código e ajustá-lo para as suas necessidades. Nada contra isso aqui. O que você vai precisar de fato é o Kafka, o coletor de BMP, os links estão todos aqui, o PSQL, o Grafana, e acabou. Até mesmo o validador RPKI não é necessário, porque ele já embarca um validador RPKI. Então não é necessário. Há uma dependência muito grande do Kafka para o Collector e Postgres. Então você tem que ter essa configuração na ordem que eu estou sugerindo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma rede interna para acomodar a comunicação entre os containers. Então, usando o Docker, eu vou criar uma subrede chamada NetOpenBMP. E aqui são os comandos que nós usaríamos para criar aquela rede e verificar aquela rede apropriadamente. O WebUI, conforme falado, ele foi descontinuado. Eu não vou trabalhar com esse camarada aqui. Vou trabalhar fora dele. Então eu começo tudo pelo Kafka, criando os diretórios onde serão feitas as instalações do Kafka, fazendo o pull do Docker e já executando o container, obviamente, e aqui a gente faz a verificação se deu tudo certinho. Nota que o endereço IP que associei aqui ao Kafka, ele é condizente com o que eu tinha colocado aqui. A diferença é o segundo octeto que é diferente, tá? Entre o segundo octeto que é diferente entre o que está no gráfico e o que está no meu procedimento. Mas a ideia é a mesma. Então o Kafka tem esse endereço IP aqui. Tá? Então aqui eu vou criar os diretórios onde eu quero que fiquem a instalação. Eu vou rodar o Docker, tá? E fazendo um pull com ele já associando aquele container a esse IP daquela rede NetOpenBMP, obviamente. Aqui são as portas, talvez você tenha que customizar isso aí, obviamente. Tá? E vamos lá. E aqui que eu falo onde a base de dados, depois no Postgres eu vou mostrar como é que a gente vai fazer. O coletor, ou seja, criar os diretórios do coletor, executar o Docker para ele fazer o pull e já falar na configuração do OpenBMP Collector que o Kafka que é necessário para essa instalação está com esse endereço IP, ou seja, o OpenBMP Collector tem que mandar dados para o Kafka nesse sentido. Já o OpenBMP Collector tem esse endereço IP aqui, ok? E roda nessa porta 5000. É através dessa porta que os roteadores da sua rede serão configurados para fechar a vizinhança do BMP. Tem o Postgres aqui também, obviamente. Note que a base de dados do Postgres fica fora do container. Se você tiver algum problema com o container, destruir, ou ter que reinicializar, ou fazer um upgrade, alguma coisa nesse sentido, você não vai perder os dados, porque os dados do Postgres, o banco de dados em si fica fora, obviamente. Dependendo da sua distribuição, da sua instalação, dos seus requisitos de performance, você talvez tenha que fazer algumas customizações no seu Linux. Aqui, efetivamente, é a base de dados. Então, se você botar um Docker Run, ele vai carregar e vai fazer o pull do OpenBMP PSQL e vai colocar na rede OpenBMP, obviamente, um IP4 aqui, mas já sabemos que o Kafka está com esse endereço IP.
Kafka é o elemento quase que primário disso tudo, que ele recebe dados do coletor OpenBMP e armazena no PSQL, perfeito? E por último, a detalhe, o Postgres, quando você faz o pull desse container, já tem esse usuário e essa senha para esse banco de dados. Recomenda-se, em ambiente de produção, obviamente, você trocar isso aí, tá? Colocar isso para um outro nome de base de dados ou pelo menos de usuário e senha, você tem que mudar isso aí. O Grafana também, quando você faz um pull pelo Docker, ele já tem um usuário padrão, que é o SNICE 123, da maneira como está aqui. Você vai querer depois mudar essa senha, obviamente. E é claro que eu tenho que conectar isso aí depois. Na configuração do Grafana, você vai se conectar àquele banco de dados do Postgres e vai fazer então o uso dos seus dashboards. Está aqui o endereço IP do meu Grafana. Ou seja, eu vou ter totalmente independente uma instalação no container de OpenBMP, outra de Kafka, outra de Postgres e a última de Grafana. Tá? Com essas portas aqui e esses endereços. Só que se bem que no meu exemplo, no meu script aqui é o segundo que tem 20, não é 17, mas isso é irrelevante. Tá? Se você for colocar, por exemplo, Grafana para domínio público, para que outros possam acessar, talvez você queira criar uma organização chamada Guest e viabilizar aqui acesso anônimo no teu Grafana. Isso aí fica na cabeça de cada um. Depois que você tem tudo isso instalado e rodando, obviamente, você vai querer baixar, e detalhe, tem esses plugins do Grafana aqui que você tem que baixar também. Tá? Você vai precisar desses plugins aqui. Só pegar esses comandos, lançar lá e você vai conseguir fazer a instalação. Depois você vai querer baixar os dashboards, porque algum gênio já teve o trabalho de produzir dashboards para essa solução. Então, os JSON disso tudo está aqui dentro. Tá? Vou puxar aqui para vocês. Ó. Aqui, da OpenBMP Grafana Integration. E ensina como é que você instala os plugins, que eu falei que precisam, obviamente. Você vai restartar o container depois. Tá? Tem usuário senha lá padrão. Está tudo aqui. Tá? E você vai importar. Depois você vai importar os dashboards como você faria. Para quem está acostumado a lidar com Grafana, sabe fazer isso muito bem. O SQL é opcional, novamente, porque o SQL ele não funciona. Esses plugins, esses dashboards, não funcionam com essa instalação MySQL. Então não adianta você baixar esse MySQL aqui e querer usar o Grafana, não vai funcionar. Essa base SQL foi projetada para as primeiras versões do SNICE.io que tinham, além do MySQL, um front-end próprio, que não estou mais usando. Por isso que eu não estou usando nem isso aqui e nem isso aqui. Estou arrancando. Isso aqui também não vou usar, porque eu já tenho um RPKI Validator dentro desse processo aqui. Então essa instalação aqui de RPKI Validator eu posso remover, não vou precisar, obviamente. E o MySQL também não vou precisar. Então tudo que eu vou precisar é o coletor OpenBMP, o Kafka, o Postgres e o Grafana. Acabou. Obviamente, para quem não está acostumado a lidar com Docker, não manja ainda de Docker, tem os procedimentos aqui para você fazer teste dos containers, ver se eles estão up direitinho, ver se os logs reportam algum problema de inicialização do container, qualquer que seja o motivo. Eu preciso dar um shutdown nesse container aqui, então tem os procedimentos de shutdown, eu quero reiniciar os containers, eu quero apagar os containers, vou perder os containers. Não os dados, por exemplo, do SQL, porque a base de dados fica fora do container, porque é de acordo com a configuração que eu demonstrei acima. Você pode dar um nuke de volumes aqui ou detonar tudo, o que você quiser fazer. Então, está aqui a receitinha de bolo de uma solução do SNICE.io OpenBMP, com o Kafka, o BMP Collector, o Postgres, o Grafana. Aqui eu ensino a criar a rede virtual para esses containers se comunicarem. Aqui eu não vou usar, vamos remover isso aqui. Então eu vou usar o que? O Kafka, está aqui os procedimentos de instalação e verificação do Kafka. Está aqui do container Kafka nesse caso, do coletor BMP. Isso aqui pode ser exigido ou não, vai funcionar sem, mas dependendo dos seus requisitos de performance e outras características da sua distribuição, talvez você precise fazer esses ajustes, mas na verdade só preciso criar mesmo os diretórios para instalar o Postgres e chamar, fazer o pull do container e habilitar e fazer já a configuração
necessário. Qualquer dúvida, vocês podem olhar ali a documentação, obviamente, do Snails.io aqui nos docs, tutoriais, vocês vão ver como é que isso pode ser feito. Por último, né, o Postgres aqui, obviamente, a instalação do container do Grafana, aí você vai baixar os plugins, restartar o container. Se você for dar acesso guest, coisa parecida, seria esses procedimentos aqui no arquivo de configuração no defaults.ini do Grafana, fica em conf. Então você vai ter que entrar no container, tá? Ou seja, vai vir por aqui, entra no container, localiza o arquivo conf defaults.ini e faz lá a configuração para permitir acesso anônimo. E está rodando. E por último, baixar, obviamente, os dashboards que eu mostrei aqui. Aliás, aqui. Aí são os dashboards já prontos, mas nada impede do bom profissional que manja de Grafana, que sabe criar dashboards à vontade aí para acomodar as necessidades de cada empresa. E aqui são apenas procedimentos de você testar, validar, desligar ou destruir mesmo, ou remover os containers. Então está aqui a solução que vai viabilizar essa brincadeira aqui, que faz parte de um dos preceitos que eu discuti ao longo desse vídeo, um vídeo longo na verdade, e espero que você tenha curtido, espero que você tenha apostado nessa minha filosofia. Eu entendo que a maneira certa de você acomodar, né, gerenciamento, monitoramento na sua rede é você entender como e o que você precisa monitorar, como e o que você precisa gerenciar, qual a ação que você dá para cada caso e qual a resposta, como é que você consome as métricas gerenciadas. Eu espero que você tenha curtido e nos falamos num próximo vídeo, em outra ocasião. Um abraço.